Olá, bem-vinda! Você é uma mulher multipotencial, cheia de ideias, assim como eu, e tá meio perdida aqui na internet para tocar o seu negócio, para encontrar sua voz, colocar suas ideias para fora? Então você entrou no lugar certo, porque eu te entendo. Eu te entendo porque eu trilhei esse caminho de tentar achar a minha voz aqui na internet. E talvez se você já conhecesse, né, o meu perfil Cartas Mágicas, você tenha visto que eu estava falando de tarô, né? Eu dava aulas de tarô, atendo pessoas, e foi uma trajetória muito bacana na minha vida. Mas como eu falei, eu sou uma pessoa multipotencial, uma pessoa cheia de ideias. Em algum momento, essas muitas ideias quiseram aparecer e colocar, né, serem colocadas para fora, e eu quero te encorajar a fazer a mesma coisa que eu fiz. E quando eu criei esse perfil, eu criei sem saber muito o que eu ia fazer. Eu queria falar sobre tarô, que era uma coisa é, importante na minha vida, né? Eu estudei tarô, eu entendi alguns processos que eu vivi, então eu vivi processos de torre muito intensos na minha vida. Um deles foi quando eu saí da empresa onde eu trabalhava. Na verdade, eu fui saída da empresa onde eu trabalhava e, apesar de eu há muito tempo estar gestando aquela ideia de sair de lá e empreender e ter a minha voz, expressar aquilo que eu queria falar para o mundo, as coisas que eu acreditava, ainda assim eu me sabotava, né? Então eu fiquei lá por muito tempo até que de fato alguma coisa aconteceu e me pegou de surpresa, né? Eu fui demitida dessa empresa e aí eu falei assim, tá, foi um baque, foi um momento de torre mesmo, que não é legal pra ninguém, né? Assim, porque uma coisa é a gente desejar e a gente provocar. E a outra coisa é a gente desejar, mas a gente não se permite. E aí aquilo me pegou de surpresa. Quando o que eu queria aconteceu, me pegou desprevenida. E aí depois de um tempo eu falei assim, beleza, então eu vou recomeçar. E aí foi um momento onde eu criei esse perfil. Na verdade eu já tinha ele já há um tempo antes de sair da empresa, mas eu falei assim, eu vou focar aqui e eu quero falar sobre tarô, eu quero ensinar tarô, ensinar o mistério dessas cartas, no quanto elas podem ser importantes pra gente, né? Pra gente se olhar, pra gente se reconhecer, pra gente entender as coisas que acontecem na nossa vida. Mas eu queria atender e queria ensinar. Só que eu caí de paraquedas, né? Eu não sabia jogar esse jogo, né? Não sei se você viu um post meu há uns dias atrás falando sobre a água, falando sobre a voz, né? E o que acontece? Todo mundo que tem uma voz quer ser ouvido. E quando você não sabe, né, exatamente que jogo é esse, né, aqui do digital, aqui do Instagram, enfim, fica muito difícil, porque você quer falar, você fala, você verbaliza, e às vezes parece que não tem ninguém te escutando. Então, durante esse período, eu fui conhecendo gente, eu fui ensinando tarô, eu fui atendendo muitas mulheres, e no final de um tempo, eu falei assim, caramba, eu preciso aprender a me comunicar melhor, porque eu preciso tentar atingir outras pessoas, para que outras pessoas conheçam o meu trabalho. E foi um período muito árduo, porque você vai catando uma dica aqui, uma dica ali, e tem muita coisa que é meio que um contrassenso da gente que talvez tenha, né, um apelo para o mundo esotérico, holístico. Então a gente não se sente muito confortável naquilo que vendem pra gente como um marketing, né? Então eu fui estudar e durante esse período todo eu fui atendendo mulheres principalmente e desenvolvendo o meu curso de tarô. E aí eu percebi que muitas dessas mulheres eram também parecidas comigo, né? Muitas mulheres tinham, principalmente, né, no período da pandemia para cá, uma preocupação muito grande com o trabalho, com carreira, com o momento de vida, assim como eu, porque eu me reconheço nessa fala, né? Então, eu cheguei a um momento da minha vida, eu fiz faculdade de biologia, cheguei a fazer um ano de mestrado, eu fiz faculdade de administração, eu entrei no mundo do tarô depois de ter dado uma volta. Só que
Quando eu falo isso, pode parecer desconexo. Ah, então ela foi mudando de ideia, ela foi mudando de ideia, ela foi mudando de ideia. Na verdade, não. Como eu falei, eu sou uma criatura multipotencial, só que a gente não sabe trazer isso para o mundo muitas vezes. Por quê? Porque a gente tem que se encaixar em determinados padrões. Só que até para a gente se encaixar em determinados padrões, a gente precisa manter um core, algo que respeite a gente, que respeite as nossas ideias, né? Então, assim, pra gente se encaixar no mundo, por exemplo, do Instagram, não adianta a gente remar contra a maré e contra essas regras. Não existe a possibilidade de você reinventar a roda. Você pode fazer essa roda girar mais suavemente, mais rápido, mais devagar. Você pode colocar aí um pneu de chuva, né? Para quem assistiu Fórmula 1 na infância, eu assisti muito. Então, você fica meio habituado, talvez, a ouvir. Eu vou saber a diferença? Não necessariamente, mas você sabe que tem um pneu duro, um pneu macio, que é um pneu de chuva, um pneu do tempo bom. Enfim, você não consegue reinventar aquilo, você consegue adaptar. Só que para você adaptar, você precisa entender as regras do jogo. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu queria inspirar pessoas, né, que desejam a mesma coisa do que eu, que é empreender, viver da sua verdade, viver do seu negócio na internet. E aí você pode perguntar se você já conhece, né, se já me conhece, conhece meu perfil, tá, e o tarô no meio disso tudo. O tarô ele foi muito importante, né? Desde o momento onde eu retomei um contato com ele mais íntimo, né? Porque eu conheço o tarô há muitos anos, desde aí o finalzinho da minha infância, começo da adolescência, mas eu não pratiquei durante muito tempo, eu não estudei durante, né, esse período todo. Num período da minha vida ele foi muito importante, foi quando eu resgatei isso. E aí eu falei assim, caramba, se eu tô tendo essa oportunidade, né, de olhar a vida por outros olhos, de me enxergar com outros olhos, por que não colocar isso para fora, alcançar outras pessoas? E foi esse momento onde eu comecei a atender, onde eu comecei a dar os meus cursos. Só que o tarô ele é incrível, né? A gente, não sei se vocês estão por dentro disso, acredito que sim, mas geralmente a gente fala, quando a gente está falando em tarô, a gente fala em jornada, a gente fala em caminho. O nome do meu curso de tarô era Uma Jornada pelo Tarô. E aí a gente percebe, em algum momento você vai perceber isso, se você gosta de tarô, né, se pratica, que ele é um excelente veículo. E tá tudo bem se ele for o seu destino final, se você quiser viver somente disso, lotar a sua agenda, ajudar as pessoas somente com essa ferramenta. Tá tudo certo. Mas para mim, ele foi mais do que um destino, ele foi um veículo que me permitiu sair de um momento, entender esse momento, processar esse momento, para chegar a um outro lugar, que é um lugar onde eu me direciono, para onde eu olho e onde eu quero chegar. Por quê? Porque todo mundo que vive um processo, né, acho que a maioria das pessoas que vivem um processo difícil como é a torre, isso marca, a gente carrega, né, vira uma cicatriz nossa, né? Só que depois quando a gente supera, a gente, né, na caminhada do tarô, a gente vai falar ali do momento da estrela, né, que a gente se reconhece ali como um indivíduo sujeito, né, às ordens desse mundo onde a gente está inserido. A gente percebe que é um indivíduo só, né, com tanta coisa, a gente é tão pequenininho, tem tanta coisa acontecendo, né? Só que a gente fica preso porque a gente tem uma cicatriz, a gente carrega ali uma cicatriz que nem aquela da BCG, que a gente olha e a gente fala, mas é aquele momento de torre. É muito fácil você lembrar e você se conectar com a sua dor, né? E aí a gente vive aquele momento de estrela, muitas vezes, que a gente vai processando essas coisas internamente, a gente reconhece tudo isso. Talvez seja um momento onde você tenha conhecido o tarô, quem sabe, né? Só que a gente precisa andar para frente, a gente precisa se movimentar. E esse movimentar não é fácil, não é fácil, né? Se a gente for de novo trazer uma analogia para o mundo do tarô, a gente vai falar ali daquela jornada ali da lua, né?
A gente não sabe muito bem onde a gente está se metendo, o que é aquilo que está ao nosso redor. Mas é preciso para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente trocar a casca, né? A gente precisa pegar ali a nossa semente que está ali dentro, cheia de ideias, que talvez você não tenha encontrado ainda o solo certo, que você acha certo, para você fazer essa semente, né, plantar e florescer. Você precisa correr atrás desse terreno fértil. Você não vai conseguir isso se você ficar onde você está. Porque eu falo isso porque eu estive nesse lugar. E eu me movimento para isso. Eu estou me movimentando para isso. Então eu quero contar a minha história para que vocês consigam, talvez, olhar ao redor de vocês e perceber se vocês estão onde vocês querem estar e se tá tudo bem, tá tudo certo. Mas se não, que existe uma jornada, existe um caminho. E não é fácil. Se a pessoa disser, se alguém disser para vocês que é uma jornada fácil, não é, desistam, não é. É bem difícil, né? Você encontrar a sua voz é difícil, você entender quais as aspirações genuínas, que são aquelas que você não pode deixar de colocar isso para o mundo, é difícil, né? A gente tem tanta coisa, às vezes, para falar. Como eu falei, eu fui, né? Eu fiz uma graduação, depois eu fiz outra, e depois eu fiz um curso, e isso não quer dizer que são coisas isoladas. Todas elas formam uma constelação dentro de mim, são saberes que eu não vou deixar para trás, ou que deixaram de fazer sentido. Não, eu precisava me expressar daquela forma, eu precisava conhecer. Só que eu também preciso evoluir, eu também preciso trilhar com as minhas próprias pernas um caminho que eu acredito. Então eu queria inspirar vocês a passarem por esse processo, né? Para que vocês cheguem lá na frente, vocês se reconheçam fazendo talvez aquilo que mais verdadeiro ressoa com o que está dentro de vocês. E pode ser, sim, que você queira ser uma excelente taróloga e queira ajudar muitas pessoas fazendo atendimentos. Pode ser, sim, que você seja uma terapeuta holística, que você trabalhe com reiki, com astrologia, com reflexologia, e você queira atender somente. Pode ser que você seja uma mulher empreendedora, que tem uma veia empreendedora, que não tem ainda encontrado a forma do seu negócio no mundo. E eu quero somente te inspirar de que é possível. E é por isso que eu quis contar a minha história e eu quis sinalizar essa mudança do Cartas. O Cartas, ele não vai virar da água para o vinho uma coisa que não tem nada a ver com o tarô, porque o tarô faz parte da minha história, assim como a biologia, assim como a administração. Quando eu dou aula de tarô no curso, volta e meia eu falo alguma coisa de biologia. Por quê? Porque esses saberes eles vão se empilhando. Só que não adianta você empilhar e você tá sufocado de conhecimento, de saber, e você não colocar isso para fora de alguma forma. Então eu espero que você se sinta inspirada a pensar aí nas suas ideias, na sua voz, no que você deseja colocar pro mundo, para fora, entender quem está apto para ouvir essa voz. Uma coisa, eu falei do saber jogar o jogo, né? Não é todo mundo aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, que vai estar interessado a ouvir o que você tem para dizer, né? Então, não perca tempo, não gaste a sua energia tentando falar com quem não quer te ouvir. Isso é de uma sabedoria imensa. Você gasta uma energia que às vezes não tem sentido. Então, poupe a sua energia para falar com quem quer te ouvir. E se você for uma pessoa que quer me ouvir, eu te convido a ficar aqui comigo para trilhar essa jornada, essa nova jornada do Cartas em 2021. Ok? Então é isso. Se eu tivesse que deixar uma última palavra para vocês, mulheres criativas, mulheres multipotenciais, é isso. Olhem para dentro. Seja com um instrumento que for, pode ser com tarô, pode ser com a sua meditação,
pode ser com um exercício de criatividade, mas olhem para dentro, olhem para as ideias que vocês têm. Façam essa constelação de ideias. Percebam o quanto vocês são especiais por terem essas ideias. Porque as ideias de vocês são diferentes da Maria, da Joana, da Ju, porque a gente costura de maneiras diferentes as coisas. Então eu peço para que vocês olhem para dentro de vocês, façam essa constelação de ideias e embarquem nessa jornada comigo do Novo Cartas. Combinado? Um beijo e a gente se vê por aí em breve.